Olá, paz e graça, seja multiplicado, uma boa tarde, bom dia, onde for dia, boa tarde, onde for tarde, boa noite, onde for noite. Começar a compartilhar com vocês que nos acompanham, com vocês que nos seguem, sobre desmascarar o sistema. E quando a gente fala de desmascarar o sistema, não é para o lado de pejorativo, de denegrir, de negligenciar, no sentido de menosprezar, né? Falar mal do sistema, coisa desse tipo, né? A nossa forma que nós propomos da desmascaração do sistema é exatamente trazer à tona verdades ocultas, tá? Que compõem a sua estrutura, incluindo suas crenças, tá bom? Por quê? Porque desmascarar o sistema significa expor, por exemplo, injustiças e dinâmicas de poder que sustenta o seu funcionamento. Esses são princípios, né, de desmascaração do sistema. Desmascarar o sistema não é o ato de desmascarar o sistema, não é o ato de falar mal, mas é o ato de tirar a máscara daquilo que aparentemente é normal ou legal, para mostrar o que realmente acontece nos bastidores, tá bom? E nós podemos citar alguns exemplos como revelação de verdades ocultas. Em todo o sistema existem verdades que não são ditas, verdades que não são pronunciadas segundo a filosofia administrativa, pelo bem do todo. Então algumas verdades não são, elas existem, mas elas não são expostas, elas não são esclarecidas, elas não são anunciadas, tá? Podemos citar também, por exemplo, combate à hipocrisia, né? O sistema, existe muita hipocrisia, né? Está sorrindo para você, mas as intenções são outras, né? Está mostrando a você uma aparência, quando na verdade as intenções são outras, o propósito é outro, o objetivo é outro, né? Desmascarar o sistema significa também a desconstrução de poderes ilegítimos, tá? E essa construção de poder ilegítimo acontece em todas as esferas, tá certo? E desmascarar é exatamente essa desconstrução do poder ou dos poderes ilegítimos, tá? Também podemos citar crenças, né? Todo sistema ele tem a sua crença, sua filosofia, sua maneira de crer, né? Tanto crer no sobrenatural, como crer na própria estrutura seus componentes que compõem o sistema. E para manter isso aí, né, então vai construindo certos tipos de crenças. E às vezes, como por exemplo no sistema político, a Constituição, por exemplo, é negligenciada por causa de crenças, né? No sistema religioso, a Bíblia como tal é negligenciada por causa de crenças, né? E assim sucessivamente, tá? Desmascarar o sistema, como fazer uma recapitulação, traz a ideia de as verdades que estão ocultas, tá certo? No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso aí, tá bom? Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro, e a gente volta dando continuidade aí com a nossa reflexão. Olá, paz e graça, seja multiplicado, uma boa tarde, bom dia, onde for dia, boa tarde, onde for tarde,
boa noite, onde for noite, começar a compartilhar com vocês que nos acompanham, com vocês que nos seguem, sobre desmascarar o sistema. E quando a gente fala de desmascarar o sistema, não é para o lado de pejorativo, de denegrir, de negligenciar, no sentido de menosprezar, né? Falar mal do sistema, coisa desse tipo, né? A nossa forma que nós propomos da desmascaração do sistema é exatamente trazer à tona verdades ocultas, tá? Que compõem a sua estrutura, incluindo suas crenças, tá bom? Por quê? Porque desmascarar o sistema significa expor, por exemplo, injustiças e dinâmicas de poder que sustenta o seu funcionamento. Esses são princípios, né, de desmascaração do sistema. Desmascarar o sistema não é o ato de desmascarar o sistema, não é o ato de falar mal, mas é o ato de tirar a máscara daquilo que aparentemente é normal ou legal, para mostrar o que realmente acontece nos bastidores, tá bom? E nós podemos citar alguns exemplos como revelação de verdades ocultas. Em todo o sistema existem verdades que não são ditas, verdades que não são pronunciadas segundo a filosofia administrativa pelo bem do todo. Então algumas verdades não são, elas existem, mas elas não são expostas, elas não são esclarecidas, elas não são anunciadas, tá? Podemos citar também, por exemplo, combate à hipocrisia, né? No sistema existe muita hipocrisia, né? Tá sorrindo para você, mas as intenções são outras, né? Está mostrando a você uma aparência, quando na verdade as intenções são outras, o propósito é outro, o objetivo é outro, né? Desmascarar o sistema significa também a desconstrução de poderes ilegítimos, tá? E essa construção de poder ilegítimo acontece em todas as esferas, tá certo? E desmascarar é exatamente essa desconstrução do poder ou dos poderes ilegítimos, tá? Também podemos citar crenças, né? Todo sistema ele tem a sua crença, sua filosofia, sua maneira de crer, né? Tanto crer no sobrenatural como crer na própria estrutura seus componentes que compõem o sistema, e para manter isso aí, né? Então vai construindo certos tipos de crenças. E às vezes, como por exemplo no sistema político, a Constituição, por exemplo, é negligenciada por causa de crenças, né? No sistema religioso, a Bíblia como tal é negligenciada por causa de crenças, né? E assim sucessivamente, tá? Desmascarar o sistema, como nós fazendo uma recapitulação, traz a ideia de as verdades que estão ocultas, tá certo? No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso aí, tá bom? Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro, e a gente volta dando continuidade aí com a nossa reflexão.